Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, que é a profecia do nascimento de Jesus, né? Isso daqui foi profetizado, essa palavra foi dita 750 anos antes de Cristo. Então foi dito com muita antecedência, né? E aqui nós temos o quadro geral do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler? Diz assim, no versículo 2 do capítulo 9 do profeta Isaías. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor, pedimos agora em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos envolva e possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, que ela seja revelada em cada coração, ó Deus, porque reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa profecia foi repetida depois, esse texto, lá no livro de Mateus, essa parte que diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Porque essa é a história da humanidade. A história dos homens, depois da queda de Adão lá no Jardim do Éden, é andar em trevas. Qual a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Lembram? Foram expulsos do paraíso. E o primeiro ato que nós nos lembramos foi uma briga entre irmãos, onde Caim matou Abel. E se nós formos puxando o fio da meada, surge uma nova geração em guerra, e depois uma outra geração em guerra, e depois um outro povo em guerra. E se nós formos estudar a história da humanidade, essa história é a história das guerras. Existe um mito de que o Brasil nunca participou de uma guerra, né? Isso é mentira, né? Nós já tivemos guerras internas, nós já tivemos guerra com o Paraguai, nós já tivemos guerra com o Uruguai, nós já tivemos... Porque a vida dos homens é uma vida de guerra, não é de paz. E sempre essas guerras é em busca da liberdade de um povo, só que o povo contrário não quer, ele quer ser o opressor. Então, a história da humanidade é a história daqueles que buscam a liberdade e daqueles que querem oprimir. E o mais poderoso quer oprimir. A história da humanidade é a história da tentativa de escravizar o outro.
O próprio povo de Deus ficou no Egito como escravo durante tanto tempo, 400 anos. Escravos, povo escravo. Nós encontramos a escravidão no meio de africanos que foram levados para os Estados Unidos, foram trazidos para o Brasil, e faz pouquíssimo tempo que houve a libertação dos escravos, se nós pensarmos cronologicamente, pouquíssimo tempo. Porque a história dos homens é história de trevas e não é história de paz. E essa profecia, ela diz assim que aqueles que estavam caminhando nas trevas, viu uma grande luz. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode trazer verdadeira luz. É o único que pode trazer verdadeira paz. É o único que pode acabar com as guerras. Tanto que a profecia diz que no final haverá um reino de paz. E todas as vezes que tentam tirar Jesus de um povo, que tentam tirar Jesus de uma nação, que tentam tirar Jesus da história, o resultado disso é conflito, é briga, é a falta de paz. Nesse texto aparece o nome daquele que nasceria. O Israel já falou um dos nomes, né? O nome de Jesus aparece, né? Jesus significa o que mesmo? Salvador, né? Jesus Salvador. Só que um dos nomes de Jesus que aparece no livro de Isaías é Emanuel, que é Deus conosco, Deus que se faz homem, né? Emanuel. E aqui nós encontramos nesse texto alguns títulos, e é isso que nós queremos ver alguns minutos, os títulos de Jesus. O primeiro título que aparece no versículo 6, vamos ler, diz assim: porque um menino nos nasceu, se refere a Jesus, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Não tem vírgula ali, tá? Antigamente a gente cantava, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, né? Mas ali é Maravilhoso Conselheiro, extraordinário conselheiro. Por quê? Porque Jesus é o único que tem as palavras e o conselho e a verdade estabelecida através dos seus lábios. Os conselhos de Jesus são perfeitos. Tanto que a palavra de Jesus, dita e depois escrita pelos apóstolos, perdura até os dias de hoje. E sábio é aquele que se firma na palavra de Jesus, naquilo que Jesus ensinou. As bem-aventuranças, quando Jesus prega o Sermão do Monte, até hoje, nós encontramos grandes líderes reverenciando aquelas palavras de sabedoria de Jesus, nas bem-aventuranças, nos ensinamentos, falando do amor e da graça. Ele é um maravilhoso conselheiro e faz bem aquele que coloca as palavras de Jesus na sua vida, na vida do casal, na educação dos filhos, na sua condução em relação à sociedade. Maravilhoso conselheiro. O que mais que ele é? Diz assim, Deus forte, ou Deus poderoso. Quando a gente pensa em termos de força, os nossos parâmetros são humanos, né? Porque alguém é forte, né? Mateus é forte, né, Mateus? Mas quando fala aqui Deus forte, está falando de outra dimensão, a plenitude de toda a força e de todo o poder. Isto é, Deus onipotente. Jesus, que se fez um menino, que nasceu como um bebê,
Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nele nós encontramos a solução para todas as questões relacionadas à vida dos homens. Porque ele veio para resolver o problema central. E qual que é o problema central dos homens? Por que existem guerras? Por que existem separações? Por que existe o divórcio? Por que existe briga entre pais e filhos? Por que existe o ódio na sociedade? Hoje, no Brasil, essa semana, nós não podíamos nem ligar a televisão, porque houveram saques em quase todos os estados do Brasil, em supermercados, né? Violência extrema. Por que isso acontece? Por uma palavrinha, e Jesus veio resolver isso. O nome disso é pecado. Pecado. E Jesus veio para perdoar os pecados. Ele veio para morrer em nosso lugar. Uma vez, Jesus estava numa casa lotada e queriam levar até ele um paralítico, né? O que fizeram? Abriram ali o telhado. 4 homens pegaram com cordas e baixaram aquele paralítico até a presença de Jesus. E Jesus olhou para aquele paralítico e reconheceu naquele paralítico o que ele precisava. O que aquele paralítico precisava? Não, perdão dos pecados. Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Porque o problema do homem não é que ele é paralítico. O problema do homem não é porque ele está doente. O problema do homem não é que ele está desempregado. O problema do homem não é que ele precisa comprar casa própria. O problema do homem não é que ele precisa de um carro novo. O problema do homem não é esse. O problema do homem, o problema central, é o pecado. E a palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. Isso é, Deus tem um objetivo e você erra esse objetivo contrário à vontade de Deus. Quando Jesus vê aquele paralítico baixado por 4 pessoas, ele diz: perdoados estão os teus pecados. E daí os fariseus estavam indignados, né? E começaram lá: quem é esse? Quem é esse cara aí? Onde já se viu? Só Deus pode perdoar pecados. Daí então Jesus diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder, te digo, levanta e anda. Levantar e andar foi secundário. Jesus colocou tudo no seu lugar certo, sabe? Porque as pessoas muitas vezes procuram Jesus, procuram as igrejas pelos motivos errados. Não que Jesus não tenha o poder para curar o paralítico. Isso é fácil. O mais difícil, o que é? É o perdão dos pecados. Por quê? Porque depende de arrependimento. Jesus, ele percebeu e discerniu aquele coração e disse: ó, você está perdoado. Isso é difícil. Porque quando os pecados são perdoados, purificados, limpos, o que acontece? As guerras, elas começam a arrefecer, os conflitos, porque não existe valor maior para alguém sentir o alívio de estar perdoado diante do Todo-Poderoso. E para isso que Jesus veio, para perdoar os nossos pecados. Por isso que diz ali que ele é maravilhoso conselheiro. Que mais? Deus poderoso, Pai eterno, para que se reconheça que Jesus é Deus desde a eternidade. Parece uma contradição. Um menino nasceu e o nome dele é Pai. Sabe por quê? Porque ele é um com o Pai. Ele é um com o Espírito Santo. Ele é Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que se fez homem. Eu estava na universidade e
alguém me falou assim, um professor, né, falou, mas essa história de Deus se fazer homem, isso daí tem nos mitos desde toda a antiguidade, querendo desprezar o nascimento de Jesus, né, dizendo que é uma história que já está no imaginário. E daí eu falei para aquele professor, que bom, né? Como Deus é bom, Ele vai evangelizando desde o início da humanidade e já plantando o que a gente chama de proto-evangelho, para preparar o homem para aquele momento. Então Ele planta ideias, conforme diz o livro de Romanos, né? Que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, mas Deus se revelou desde o primeiro momento para que as pessoas pudessem entender e reconhecer o ponto central da história, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente chama isso de fator Melquisedeque, né? É quando o Espírito Santo vai antes, prepara a mente da pessoa, às vezes até com uma ideia, até com um mito da época, para algo que acontecerá depois. E quando aquele fato extraordinário ocorre, a mente, o coração e a história daquele povo já está preparada para receber a notícia. Aquilo que para eles era uma prova da não veracidade da história do nascimento de Jesus, para mim era a prova de um Espírito Santo que prepara a humanidade para esse momento tão precioso. Né? Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, poxa, mas parece que é nos dias de hoje. Por quê? Porque há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, Deus já estava preparando-nos para este momento. E por isso que Jesus fala assim, olha, vocês não vão entender agora, mas vai acontecer isso, 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 e quando vocês perceberem que a árvore começou a ter folhas, sabei, está próximo o verão. E Jesus fala, é como a mulher que vai dar à luz. As dores são esparsas e quando elas começam a aumentar, é que vai chegar o momento. E assim será na volta do Filho do Homem. Aqui nós temos 750 anos antes o anúncio daquele que viria. O Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Por que o Príncipe da Paz? Porque o homem não tem paz. O homem que anda em trevas não tem paz. O homem não tem paz com a sua própria consciência. O homem não tem paz com os seus semelhantes. O homem sem Cristo no seu lar, ele não tem paz com os seus filhos. Ele não tem paz com a sua família. O homem sem Cristo, ele não tem paz com os seus vizinhos. O homem sem Cristo, ele não tem paz na sua igreja. Agora, o príncipe da paz, quando se estabelece no coração, ele traz a verdadeira paz. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali tem o quê? Liberdade. Né? É interessante que hoje nós gritamos por liberdade, nós temos uma nação clamando por liberdade, nós temos um continente clamando por liberdade, e nós temos povos espalhados pelo mundo clamando e lutando por liberdade. E a Bíblia diz que é lá onde está o Espírito do Senhor, ali é que tem liberdade, em lugar nenhum diferente desse. E quando nós vamos para a história, a liberdade foi conquistada ao lado do Evangelho sempre. A liberdade sempre foi conquistada nos grandes avivamentos. A liberdade dos Estados Unidos foi conquistada durante grandes avivamentos e aqueles grandes pregadores itinerantes indo para todos os cantos e anunciando o verdadeiro Evangelho. A liberdade na Inglaterra foi conquistada durante grande avivamento também, e grandes pregadores anunciando.
E se nós queremos a liberdade, precisamos do príncipe da paz. Precisamos do Espírito do Senhor. Porque aonde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Agora, sem Jesus, não tem solução. Precisamos no nosso país um grande avivamento. Vindo de joelho dobrado, de oração e da pregação do príncipe da paz. Que o principado de Jesus domine o mundo todo, em especial a nossa terra. Finalmente, diz assim, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. É isso que queremos, né? Essa paz finalmente virá com Jesus. Sem Jesus, sem solução. Paz, liberdade, com o príncipe da paz, com Jesus. Feche seus olhos. Não sei se você já recebeu em seu coração o príncipe da paz. E ele quer te dar um presente, que é o perdão absoluto dos pecados. Ele não quer olhar para você e dizer, levanta-te e anda, e ele não quer apenas dizer isso. Ele não quer apenas dizer, olha, eu vou te dar uma vida financeira melhor. Não. Primeiro ele quer dizer, vai em paz, perdoados estão os teus pecados, se você o receber. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque um dia aprove ao Senhor enviar o próprio Filho. O Senhor usou aquela serva, Maria, e falou para ela que ela é bendita, porque nela viria a nascer o Salvador, obra do teu Espírito Santo. E Jesus veio, anunciou a paz, com a sua própria vida conquistou vitória sobre o pecado, perdoando-nos o pecado, lavando-nos, purificando-nos. Nós te louvamos por isso e pedimos que esse milagre do nascimento de Jesus ocorra em cada coração hoje. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.